Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, com muita fé e esperança, estamos chegando com o nosso programa Gotas de Amor, aqui através da TVI, da cidade de Pará de Minas, a nossa querida Pará de Minas. Estava com saudade, não é, do programa Gotas de Amor, um tempo já sem gravação, não é? Mas voltamos agora com essa novidade, aos sábados, né? Todos os sábados às 18 horas, depois a reprise no domingo também às 18 horas. Então nós temos horário marcado aqui na TVI todos os sábados às 18 horas, levando a palavra de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o Padre Adriano Bolognani, vigário da paróquia Nossa Senhora da Piedade, o Santuário da Piedade, e é com muita alegria que nesta hora de Deus eu me coloco diante de Deus e da igreja para que a palavra chegue até o seu coração, chegue ao coração dos vossos familiares. Sem Deus, nós não vamos romper com as dificuldades, com as tempestades e com as tentações do dia a dia. Então, voltando com o nosso programa Gotas de Amor, eu gostaria de, neste tempo que Deus nos permite, falar um pouco sobre a exortação apostólica que o Papa Francisco nos presenteou, não é? Exortação apostólica: alegrai-vos e exultai, gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai, o Papa Francisco escreveu para nos dar um ânimo, para nos exortar sobre um caminho de santidade. Este alegrai-vos e exultai está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, lá nas bem-aventuranças. Jesus vai falando bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Então, no capítulo 5, lá no versículo 12, Jesus disse: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, Jesus, no versículo 11 do mesmo capítulo 5, diz: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo tipo de mal contra vocês por causa de mim. Ou seja, quando formos perseguidos, caluniados, difamados por causa de Jesus Cristo, Jesus disse: alegrai-vos e exultai. Aí o Papa, então, e como ele mesmo disse, quer nos dar ou nos ajudar, como sucessor de Pedro que ele é, nesta busca pela santidade, em meio às tribulações, em meio à confusão deste mundo, em meio aos tsunami deste mundo. O Papa quer nos ajudar, não é, a buscar a santidade, e ele nos lembra que é o próprio Deus que nos pede: sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. E vale a pena a exortação. Bom, indo lá no site da Santa Sé, veja, o padre pegou aqui lá no site e, bom, eu coloquei umas letras um pouco maior aqui, deu 39 páginas de folha A4, não é assim, é uma encíclica nada, uma exortação muito fácil de ler, não é? É um caminho espiritual mesmo. O Papa vai falando de santidade no trabalho, de santidade em casa, de santidade na igreja, de santidade no dia a dia. É uma pequena via, podemos dizer assim, e que nós precisamos aproveitar, precisamos nos alimentar. E cada palavra aqui do Papa Francisco, ele sempre vem com esse injetar de ânimo em cada um de nós. Então, a santidade, como o Papa disse, é para todos os batizados. Todos nós que somos batizados somos chamados à santidade. Inclusive, o Papa nos lembra, porque eu grifei aqui no parágrafo 14, por exemplo, o Papa diz assim: para ser santo, não é necessário ser bispo, ser sacerdote, ser religiosa ou religioso, não é?
não é só o Papa que é chamado à santidade, não é só o bispo, os padres, os religiosos, não, todo batizado é chamado à santidade, todo batizado. Deus, desde lá do Gênesis, desde lá do Jardim do Éden até o Apocalipse, nos chama à santidade, nos chama a viver intensamente na fidelidade a Deus, na fidelidade à palavra de Deus, na obediência a Deus, mediante a igreja. Então, quando eu coloco no coração, quando eu coloco a santidade como meta de vida, aí eu começo a lutar. Agora, lembrando sempre, nesta terra, santidade não está longe dos problemas. Nós somos chamados, e aqui é um desafio, por isso o alegrai-vos e exultai, o desafio é ser santo no mundo. Ser santo no mundo. O Papa fala algo aqui também muito interessante. Nós não somos chamados, aqui no capítulo, no parágrafo 6º, por isso ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que se estabelecem na comunidade humana. Deus quis entrar na dinâmica, não é, da humanidade, na dinâmica de um povo. Então a minha santidade, filhos, a nossa santidade é no dia a dia. Você não vai ser santo se escondendo. Não adianta, não tem como se esconder, não tem como. A minha santidade, e o Papa nos ensina isso, e Cristo nos ensina isso, quando Jesus nos envia, Jesus envia para as comunidades, para a sociedade, o santo, o cristão batizado que quer uma vida santa, é onde ele estiver. Aonde ele estiver, ele vai dar um bom testemunho de santidade, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no colégio, seja dentro da igreja, seja na sua roda de amigos. É ali que você tem que dar um bom testemunho de santidade, de fidelidade a Cristo. E aí, esta exortação vem nos dizer isso, e o Papa mesmo diz, é para o dia a dia. Como ele diz, não é nenhum tratado sobre a santidade, não, é apenas um caminho e que eu preciso, não é? Todos os dias, a cada santa missa, a cada momento de oração, eu preciso querer, porque filhos, sem luta, ninguém vai alcançar o céu. Sem lutar, o padre não vai chegar ao céu. Não adianta. E trancado num quarto, e trancado dentro de casa, você não vai evangelizar. Não vai. O mundo precisa de santos, santos do dia a dia. O mundo precisa de homens e mulheres, de padres, testemunhando a verdade que é Cristo, a verdade que é a Igreja de Cristo. Então, que Maria Santíssima, a toda santa, a toda cheia de Deus, nos abençoe e que nós possamos todos os dias alegrar e exultar no Senhor. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às tentações, às investidas do demônio, você vai lutar para ser santo. Então, fique aqui, vale a pena. Vai lá no site da Santa Sé, procure lá a exortação apostólica, sobre a santidade no mundo atual, e leia, estuda, reze e vamos ser santo. Vamos ser santo. Final de semana, cristão sem missa não é cristão verdadeiro. Então participe da missa na sua comunidade, vai participar do santo sacrifício do Senhor, comungar do corpo e sangue de Cristo, para nos fortalecer e
e nos encorajar para vivermos santamente neste mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade e do Santo Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. As pessoas não querem muito compromisso, casam-se de qualquer maneira, recusam-se a fazer uma boa preparação para o matrimônio e depois também saem do matrimônio da noite para o dia. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, louvado seja Deus. Nesse vídeo, nós vamos refletir um trechinho de São Mateus, capítulo 19, de 3 a 12, que fala sobre a situação do divórcio. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher, fora o caso da união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se a situação do homem para com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno. Outros foram feitos eunucos por mão humana, e outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, estamos diante de um texto que é, na verdade, uma armadilha. Quem dirige a pergunta a Jesus, o Evangelho fala, são alguns fariseus. No mínimo, eles querem ou pretendiam deixar Jesus numa situação desconfortável diante da opinião pública. Nenhum pergunta se o divórcio pode ser realizado ou não. Isso era ponto tranquilo, podia ser realizado. O que está em pauta aqui são as causas, ou quais eram as causas, os motivos. Porque naquele tempo, as escolas rabínicas, elas também se dividiam. Umas eram mais rigoristas com relação a isso, outras mais relaxadas com relação a isso, mas ambos admitiam o divórcio tranquilamente, numa época que a mulher não tinha valor quase nenhum. O homem podia despedir a mulher por qualquer motivo, e a vida dela se transformaria no inferno. Então Jesus
põe o pingo no i e diz: olha, Deus fez o homem e a mulher e disse, eles vão formar uma só carne. Então eles questionaram Jesus, mas Moisés permitiu. De fato, a lei mosaica abria precedentes para isso e permitiu o divórcio. E Jesus diz, espera lá, Moisés permitiu. Não foi porque seria uma situação ideal, mas por causa da dureza do vosso coração. Mas desde o começo não é assim. No plano de Deus, não é assim. Homem e mulher vão formar uma única unidade. A Igreja Católica sempre procurou preservar os sacramentos. Até porque o sacramento é uma coisa de Deus. A Igreja não é a dona do sacramento, é Deus. Ela administra o sacramento. E é claro que hoje também essa questão volta o tempo todo em pauta em qualquer realidade. As pessoas não querem muito compromisso, casam-se de qualquer maneira, recusam-se a fazer uma boa preparação para o matrimônio e depois também saem do matrimônio da noite para o dia. E quase sempre quem vai pagar o pato nessa relação são as crianças. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal, na playlist lá da mitologia grega, você pode visitar depois, que fala sobre Cínes. Cínes, que era um homem forte e covarde também, que amarrava as pessoas que passavam pelas estradas, amarrava uma na ponta de uma árvore, a outra na ponta da outra árvore, e soltavam as árvores, de tal maneira que a pessoa se partia ao meio. Muitas vezes acontece isso numa separação conjugal. Mas quem se parte ao meio são as crianças, que não têm muita opção. A criança tem direito numa família, mas muitas vezes elas não são levadas em conta num processo de separação. Então esse evangelho é de profunda atualidade e vale a pena refletir sobre ele. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Gente, olha que eu tenho viajado o Brasil inteiro e eu nunca vi em lugar nenhum uma igreja católica não praticante. Olá, tudo bem? Com muita alegria, eu trago até você mais uma história, uma parábola. O tema de hoje, ou pano de fundo, é católico não praticante. Gente, olha que eu tenho viajado o Brasil inteiro e eu nunca vi em lugar nenhum uma igreja católica não praticante. Uma placa, aqui se reúnem os católicos não praticantes. Na verdade, para você entender o que é um católico não praticante, é a história que eu vou contar para você hoje. Conta-se que o senhor João, um camponês, foi chamado para um grande churrasco. Era o casamento da filha de um dos homens importantes da região. E ele, homem muito simples, mas muito direto no que pensava e falava, sentou-se à mesa. E à frente dele havia um rapaz. E o rapaz quase que comeu só carne, só churrasco. Não comeu arroz, feijão, salada, era carne atrás de carne. E o senhor João, muito humilde, olhou para ele e perguntou: nossa, mas você gosta de carne, hein? Você parece uma onça, quer dizer, um bicho que come muita carne. E o cara, sorrindo, respondeu: não, eu não como muita carne não, eu sou um vegetariano não praticante. O senhor João deu uma risada e falou: olha, isso não existe. Se você não pratica, você não é. Você realmente é uma onça. E depois disso se ouviu um riso geral. Ou seja, para você acreditar
que existe um católico não praticante, você precisa acreditar que existe um vegetariano não praticante. Na verdade, se alguém come carne, vegetariano não é. Se alguém não pratica a fé católica, católico também não é. Ele pode ser simpatizante da igreja, ele pode ver a igreja de bons olhos, mas o que me faz católico é a prática da fé católica, a missa dominical, celebrar os sacramentos, a devoção à Nossa Senhora, a prática da caridade. Tá bom? Espero que você não seja um vegetariano não praticante, que é a mesma coisa de católico não praticante. Pratique a sua fé e mostre para Jesus que você o é, não de boca, mas de coração. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima história e parábola. Até lá! E eu convido a todos agora que possamos rezar juntos a oração na intenção da beatificação e canonização do nosso querido Padre Libério. Oração pela beatificação e canonização do servo de Deus, Padre Libério Rodrigues Moreira. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos adoramos e bendizemos por todas as vossas maravilhas e vos louvamos especialmente pelas virtudes cristãs e sacerdotais com que ornastes vosso servo Padre Libério, como fiel discípulo de Cristo, mas sobretudo como sacerdote, profeta e pastor. Ele se fez imagem viva do Salvador, espalhando bênçãos e graças no meio do vosso povo. Concedei-nos o dom de imitá-lo em suas virtudes e no amor que tinha ao coração de Jesus, à Virgem Maria e em sua terna devoção ao glorioso São José, pai adotivo do vosso Filho Jesus e esposo santo da Virgem Mãe. E se for vossa santa vontade, dai que Padre Libério alcance a honra dos altares para a vossa glória e para o bem de tantas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Envie através do WhatsApp ou por mensagem de texto seus pedidos e agradecimentos à Alma Santa de Padre Libério para serem apresentados no programa Gotas de Amor. Anote o número 37 99771 2120. Envie seus pedidos agora ou a qualquer hora do dia ou da noite e eles serão anunciados no próximo programa. Gotas de Amor, todo sábado e domingo, 6 da tarde. E vamos à benção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.